Tá, então fala aí, cara. Vamos falar um pouco desse tempo do Fruto Sagrado. Vamos lá. Curiosidades, o que foi marcante, o que você pode contar aqui de bastidor, essas coisas. E depois a gente também poder falar um pouco do som, as inovações que vocês fizeram e tudo mais. Sim. Então, quando eu entrei na banda, a gente, lá atrás ainda, como freela, né? A gente fez bastante show, assim, mas a banda era uma outra época, assim, né, cara? Era a época de Marcha para Jesus, era aqueles shows enormes, a gente tocava em São Paulo, um show furado atrás do outro, assim, cara, shows enormes com a estrutura ruim. Sim. Você tinha 10 segundos para entrar no palco e começar a tocar. Vocês faziam muito esse tipo de coisa. Era ruim, cara. Assim. Mas era sempre evento gospel. Sempre evento gospel, e a estrutura de show da época, cara, era outra realidade. Era outra realidade em todos os sentidos. Na época, rock ainda era considerado coisa do diabo. Tu pegou isso então bem forte. Peguei, né? já me perguntaram pessoalmente. O fruto tem pacto com o diabo, não tem? Perguntaram isso pra mim. O que você falou? Eu falei, claro que tem. Vou responder como com uma pergunta dessa. Não, o cara te perguntou isso mesmo? Sério, perguntou cara? na minha cara. Eu falei, claro que tem pacto com o diabo. Não vou negar. Mas ele perguntou não vou isso, responder uma pergunta dessa levando a sério. O cara perguntou sério, tipo assim, curioso, ou foi aquela pergunta pra provocar? Não, acho que foi um pouco de cada, assim. Ele tava com essa cultura na cabeça de rock é do diabo, e ele já veio naquela de dar Entendi. Aí, não foi uma conversa muito boa, assim, que eu tive com o cara. Nem chegou a ser uma conversa, mas tinha essa cultura na época, cara, Sim. entendeu? A galera, assim, não aceitava. Tinha um pessoal que, pô, cara, isso aí não pode ouvir, isso aí atrai demônio, sabe? Essas coisas assim. Sim. Ainda tinha isso. Eu nunca peguei isso na minha... Eu sou convertido aí tem uns 17 anos, mas eu vim da comunidade Zona Sul, nunca peguei isso, mas eu ouço muita gente falando dessa época. Sim. Você pegou isso no auge, né? E as estruturas dos eventos, cara, assim, eram muito ruins. Hoje, você vai fazer um evento numa igreja, cara. As igrejas têm uma estrutura muito melhor do que os shows da época. Sim. O show da época era o seguinte, Matheus, você vai tocar guitarra, eram 10 coros com falante estourado pra você, era o que tinha. Era isso, mano. Se tu fosse usar a batera lá, ia ser uma pinguim daquela. Um negócio assim, impraticável, mano. Não tem a menor condição, assim, Hoje é inimaginável. Você vai numa igreja, a igreja tem uma batera boa. Sim. Tem um amp bom pra guitarra, um amp bom pro baixo. Chegou uma cultura diferente no Brasil depois. Então era mais comum você pegar som ruim do que um som razoável pra bom. Não, assim. não é que fosse mais comum, era só o que tinha. Não tinha estrutura razoável. A gente foi pegar uma estrutura legal, assim, mas na fase final da banda ali, já depois do ano 2000. Lá atrás era só roubada. Só. É o que o Marcão chama de furada gospel. Era só isso, mano. Mas vocês levavam de boa ou vocês ficavam chateados? Não, a gente levava de boa, cara, assim, porque não tinha opção, né? A gente não tinha nem... Vai fazer show com a banda, é isso aí, entendeu? Era muita furada. Tinha, de vez em quando, um evento que era melhorzinho, mas no geral o som era muito complicado, assim, era muito ruim. E como que era a agenda de show da banda, cara? Era busy ou era mais solta? Assim? Não, o Fruto nunca teve uma agenda muito frenética, não. Teve época assim que a gente fez bastante show, mas nunca foi muito frenética. Nunca foi aquela coisa assim louca, entendeu? Tipo, você diz que uma agenda média de vocês era 5 a 8 shows por mês, é isso? Quando muito a gente chegou a isso aí, 8. Muito, muito raro. A gente fazia bem menos, assim. Mesmo na época, tanto na época lá de freela como depois, o normal era a gente fazer 4 shows. No mês. Entendi. E por que isso? Cara, eu não sei exatamente te dizer por quê, mas assim, eu gostava. Porque eu nunca gostei muito de estrada, assim. Nunca foi muito a minha. Eu gostava que eu não queria ter uma agenda de show que eu fosse passar o tempo inteiro fora de casa. E a galera também pensava um pouco assim? Acho que ninguém na banda gostava muito de estrada também. E tem a coisa da demanda também. O Fruto nunca foi uma banda, tipo assim, ultra popular, entendeu? É nichada, né? Nichada. Tem um público, com os anos a gente foi desenvolvendo um público, criando um público muito fiel, cara. A galera é muito fiel. O pessoal que segue o Fruto Canta todas as músicas. Cara, o pessoal sabe tudo. E o DVD que a gente gravou agora no final do ano passado, que era um espaço, assim, para 600 pessoas. Cara, foi gente de tudo quanto é lugar, mano. A gente viajou 4.000 quilômetros pra estar lá. Entendi. É como se fosse, assim, uma reunião de fãs número 1 da banda, sacou? Sim. É porque, cara, tem uma nostalgia braba, né? Tem muita música que marcou muita gente. Cara, mas então,
A galera não conseguia viver só do fruto, então. Não. Ninguém? Já tinha o trabalho, de estúdio, tinha os trabalhos. O seu? Os outros membros da banda? Já não eram músicos profissionais? O Silas era músico profissional, tocava com outras pessoas. O Marcão era dentista. O Marcão trabalhava como dentista. Que isso, não sabia. O Benlio, na época, que era da banda ainda, Benlio era arquiteto. Todo mundo tinha seus trabalhos paralelos, entendeu? Entendi. E quando a banda estava tomando, assim, entrando numa fase realmente mais profissional, digamos assim, da gente ter a chance de viver mais intensamente da banda, foi quando a banda parou. Depois do lançamento do Distorção. Ali a gente estava numa fase que as estruturas dos shows estavam melhores. A banda estava entrando num crescente ali e a banda parou. Sacou? Foi quanto tempo depois de lançar o CD? 1 ano depois. Mas vocês chegaram a tocar o Distorção, né? Chegou a tocar, a gente fez 1 ano aí de show do Distorção. Teve algum motivo específico assim? Não, o Marcão decidiu parar. E aí a banda... Qual a idade que o Marcão tinha na época? Essa época já estava mais coroa assim? Cara, esse foi há 15 anos. O Marcão hoje acho que está com 55, se eu não me engano. Ele tinha 40. 40 anos, mesmo. Foi por aí, De repente tá cansado já, quer curtir mais a família. Tem muito isso. A estrada, cara... A estrada é cruel. A estrada é cruel. Quanto mais... Vocês pegaram o tempo muito ruim da estrada, né? Exatamente. Vai de busão, viaja 1 dia e meio. Pô. Na fase final, quando a gente tava começando a entrar num momento melhor, assim... ficou fácil demais. Gente. Assim não tem graça. Assim não tem graça.